Bom dia, bem-vindos de volta à disciplina Teoria do Direito. Hoje, dia 19 de outubro de 2021. E nós vamos, nessa aula, analisar com mais dedicação, com mais profundidade, o texto, principalmente os primeiros elementos da obra Teoria Pura do Direito. Bom dia, Nicole, Cecília, Marceli, Felipe, Bruna, Paulo, Thaisa, que bom que vocês estão aí presentes, participando. Sei que vocês já têm dúvidas e questões, então hoje a gente vai conversar bastante, porque eu espero que com esse bom tempo que vocês tiveram para fazer a leitura, espero que vocês tenham aí essas dúvidas para a gente discutir esse texto que é muito rico, tá, gente? Teoria Pura do Direito é um texto que tem bastante densidade, tem bastante conteúdo e é muito importante para a formação de vocês, tá? Quer já começar fazendo perguntas, Cecília? Pode mandar, vamos lá. Professor, bom dia, Bom primeiramente, dia. né? Na verdade, eu queria perguntar primeiro se você acha que eu devia tirar uma dúvida sobre o questionário antes ou no final da aula. A Ah, preferência do senhor. pode falar, vamos lá. Eu até acabei enviando um e-mail, mas eu não sei se você chegou a ver, que foi. Eu tive muita dúvida, e eu vou dizer, parece que é uma coisa muito. Eu não sei se parece meio idiota da minha parte, porém eu fiquei em dúvida com a teoria da justiça. Eu estava assim, tentando defini-la a partir das leituras que a gente fez. E eu simplesmente não conseguia achar uma forma de defini-la assim, que eu sentisse que eu realmente defini aquilo e eu conseguia entender, sabe? Então, eu não sei se tem alguma leitura complementar que eu possa fazer rapidamente para terminar o questionário hoje, por isso que eu essa pergunta. Mas eu tive, realmente, para mim, essa questão foi a mais difícil de eu entender, assim, por algum motivo. As outras eu me sinto ok com o trabalho que eu fiz, mas essa eu não Vamos sinto que foi. especular um pouco sobre o motivo. Talvez a sua dificuldade de definir dar uma definição sobre teoria da justiça, porque existe uma única teoria da justiça? É isso, eu achava que existiam múltiplas na minha cabeça. Só É. que, assim, O que as diferentes teorias da justiça têm em comum? Vamos começar a pensar analiticamente. é isso, na minha cabeça era para tentar achar é, uma definição, né? Mas uma compreensão do que é justiça de uma forma, não sei se ampla, porque talvez ampla não seja possível, mas uma, Isso. tipo, Você uma viu ali compreensão. o que a Marceli comentou? Vi, Vamos vi sim. pensar metodologicamente, antes de mais nada, né? Antes de analisar os conteúdos, assim, dar uma resposta material, digamos assim, vamos pensar formalmente. Ok, vamos. Então, assim, quando a gente fala de teoria da justiça, existem diversas perspectivas. Então, vamos começar do que elas têm em comum. Elas têm o mesmo objeto, O mesmo objeto. o mesmo problema. Qual que é o problema, né? A questão da justiça. Aí a gente entra numa pluralidade maior, né? Porque a gente conhece pessoas diferentes na nossa vida que têm concepções de justiça diferentes, não é verdade? Sim, exatamente. Né? Se na nossa vida a gente já conhece pessoas que têm concepções diferentes, imagina em diferentes sociedades, em diferentes momentos históricos, né? Então aí nós vemos uma pluralidade de perspectivas. No entanto, algumas teorias da justiça elas buscam trazer uma resposta objetiva para esse problema. Sim, A gente estudou alguns autores que vão nesse caminho, nessa direção? sim. Eu acho que até o próprio Kelsen, não, de certa forma, ele é objetivo nesse sentido da compreensão da justiça, eu não sei. Eu tive essa, eu tive essa impressão quando eu estava lendo. Mas me pareceu que ele busca mais uma coisa mais objetiva, principalmente na compreensão da norma. Né? Isso.
Então, geralmente, quando a gente estuda a teoria da justiça, a gente vai para uma direção não positivista, Entendi. do ponto de vista de teoria. Né? A teoria da justiça muitas vezes envolve uma discussão dentro daquilo que a gente já estudou na nossa disciplina, se encaixa mais no justnaturalismo. Aí, Uhum. depois que a gente entender bem o positivismo jurídico enquanto uma metodologia de interpretação do direito positivo, aí vai começar a fazer mais sentido o que é uma discussão de teoria da justiça, já tomando por base o positivismo. Aí vai ser diferente do justnaturalismo. Entendi, professor. Então, assim, para eu tentar, assim, para esse questionário, principalmente, porque realmente a gente ainda não se aprofundou na questão da teoria pura do direito, é tentar olhar no justnaturalismo para entender um pouco mais do que é a teoria da justiça, né? E como Isso. ela vai se diferindo, acho que da teoria do direito. Isso eu acho que eu já captei, essa parte ficou mais tranquila. Então veja que a gente precisa aqui desenvolver um certo esforço de moderação metodológica, que é o seguinte: a gente não vai no nosso questionário, nessa disciplina de primeiro ano, dar a resposta para o que é justiça, a resposta final e definitiva, não é mesmo? Então a Sim, gente precisa ter um pouco mais de contenção, delimitação daquilo que a gente está falando. Quer dizer assim, eu vou analisar as teorias da justiça nessa perspectiva justnaturalista, por exemplo. Aí, uma vez que a gente tem uma delimitação mais clara do que a gente está falando, a gente tem segurança maior do que a gente está afirmando. Que a gente está afirmando, mas dentro daquele quadradinho que a gente riscou no chão. Faz sentido essa analogia? faz, professor, faz Né? sentido, sim. Porque todos nós estamos inseridos num mundo em que o conhecimento é muito amplo, né? Existem muitas coisas, e tem muito mais coisa que a gente não sabe do que coisa que a gente sabe, não é mesmo? Com certeza. Então, se a gente não fizer essa delimitação metodológica, a gente nunca vai ter certeza se o que a gente está afirmando está correto, né? Tá ótimo, então. Eu acho que agora eu já consigo pelo menos ter um direcionamento. Já tô melhor. Vou fazer até das palavras de Camila a minha, viu? Para responder a pergunta dela. Se responder somente com o Bob, eu tenho algum problema. Aí é que entra a questão da delimitação, né? Se você responde de maneira delimitada, não tem problema. Isso pode te dar mais segurança, quer dizer, eu estou afirmando na perspectiva daquele autor, ou a partir daquela obra. Então, isso vai ser bastante importante para você sentir mais segurança na resposta. Não tem problema nenhum. Tá? E, claro, se vocês conseguirem, não é difícil, né, de achar esses materiais, vocês podem compartilhar entre si, talvez, pegar o livro completo, né, Teoria da Norma Jurídica, pegar outros livros desse autor. Eu estou focando em Bob justamente para dar uma delimitação para vocês, porque tem muitos livros diferentes de teoria do direito, muitas perspectivas diferentes, e não dá para entender tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, eu estou dando para vocês uma delimitação. Tá? Ó, Marcelo diz, Bob é um pai explicando as coisas. Então, o Marcelo tem uma experiência legal de pai que explica bem, eu acho. Né? Ou não. Qualquer. Então é isso. Eu escolhi um autor assim, conhecido por ser mais didático, ao mesmo tempo que é um autor profundo, assim, né? No sentido de que consegue abordar bem as questões. Tá? Então tem gente que passa muito tempo com dificuldade de entender Kant, por exemplo, um autor filosoficamente complexo. E o Bob tem um livro maravilhoso explicando Kant, por exemplo. Então, usem Bobbio para navegar pela teoria e pela filosofia do direito. Essa é a minha dica para vocês. Tá?
Que mais, gente, que vocês querem comentar sobre essa leitura? Foi um choque muito grande ler o primeiro capítulo da Teoria Pura do Direito? Fernanda, como é que você se sentiu? Ô, prof, pra ser sincera, eu demorei uns 3 dias para conseguir ler tudo. Eu não consigo ler tudo de uma vez, não. Isso não necessariamente é um problema, porque essa é uma leitura diferente, né? Você sentiu que antes a gente estava lendo um tipo de texto, agora a gente está lendo outro, não é mesmo? Então, Marceli, nos fale aí sobre a contradição que você depurou do primeiro capítulo de Kelsen. O senhor tá me ouvindo? Sim. É porque, tipo, no capítulo 1, ele traz uma ideia, tipo, das leis feitas da vontade dos seres humanos e aquelas que são de vontade divina. E aquelas das vontades divinas são mais absolutas do que as vindas dos homens. E eu fiquei tipo, nossa, você, Kelsen, logo você é um positivista? Eu fiquei assim, meio achando contraditório. Porque, na minha visão, os positivistas eles eram muito mais céticos, no sentido, tipo, eu acredito que isso aqui é verdade porque foi o Estado que falou e ponto. E aí ele trazer uma fundamentação religiosa me pareceu muito estranho. Mas essa fundamentação religiosa tá conectada com a nossa interpretação do direito positivo? Sim, se a gente considerar que o direito positivo ele nasce de um direito natural, onde o direito natural pode ter uma fundamentação da vontade divina. Mas esse ser opera um papel muito importante nessa frase, né? É porque tem várias vertentes positivistas. Nem todas, pelo menos eu tinha entendido assim, que nem todas acreditam que o justnaturalismo é a base. Ou todas acreditam nisso. Não, como a gente está discutindo, né? Na perspectiva positivista, a gente pode desenvolver uma teoria do direito positivo a partir do próprio direito positivo. Isso significa que nós não iremos recorrer ao direito natural ou aos fundamentos religiosos do direito ou aos fundamentos morais do direito, né? Então, ao não recorrer ao chamado direito natural, ou direito divino, ou a moral, ao não fazer essa conexão, essa interpretação, então a gente não vai ter uma posição definida sobre a existência ou não desses outros elementos, porque eles estão fora da teoria pura do direito. Se a gente tivesse uma teoria impura, uma teoria que misturasse outras áreas do conhecimento, talvez aí a gente teria que averiguar, né, se existem mesmo direitos naturais ou normas divinas. Mas para estudar a teoria pura do direito, não é necessário discutir a existência ou não dessas normas. Faz sentido? Mas é justamente por isso que Kelsen foi contraditório. Ele tá sendo todo certinho ali na linha dele. Ah, lei é assim, norma é assim. Do nada ele mete uma vontade divina, porque, oxe. Mas aqui nós vamos estar nos deparando. Assim, eu vou fazer uma interpretação histórica aqui, tá? Principalmente com uma diferença de contexto e de mudança de estilo. Hoje é muito mais fácil para a gente, em 2020, deixar essas questões de lado e fazer uma análise laica mais voltada para o estudo da teoria do direito. Mas sempre foi era uma questão muito tradicional e dar uma resposta a esse tipo de questão era importante. Eu estou fazendo uma interpretação aqui, né, do contexto, era importante para Kelsen,
para aquele debate teórico daquela época. Então, escrever um livro sem mencionar essa discussão, talvez não responderia a todas as questões daquela época. Mas hoje, poucas pessoas se preocupam com esse tipo de questão. Estou tentando fazer uma interpretação do livro fora da discussão interna. Mas, do ponto de vista da discussão interna, essas questões também são deixadas de lado pela pureza da metodologia da teoria do direito. Tá? Quem é que entendeu o que significa a pureza da teoria do direito? Ou quem é que ficou em dúvida? Para a gente poder retomar o início do capítulo, logo as primeiras sentenças. Cecília. Eu entendi que a pureza seria o distanciamento de outros tipos de estudo sem ser a teoria do próprio direito em si. Tipo, o distanciamento da sociologia, eu não sei. Ele cita alguns, inclusive, eu acho, no início, mas eu teria que pegar o texto para olhar e no momento ele não está aberto, então não vou me arriscar. Mas ele cita alguns outros tipos de estudo da sociedade e dos hábitos sociais, e ele pretende meio que se distanciar disso para estudar o direito em si, ele próprio, do jeito que ele é. Então, eu entendi mais ou menos isso. Isso, outra coisa, como você mencionou, a Ana Paula também está falando sobre a pureza, que seria a delimitação do objeto da ciência jurídica, sendo apenas o direito. Tá? Se a gente quiser qualificar essa palavra direito, talvez nos ajude a compreender o sentido que a gente está falando. Então, direito positivo. Tá? Inclusive para garantir que a gente não está falando de outras coisas. Como uma teoria da justiça, por exemplo. Tá? Então, uma teoria do direito positivo é uma teoria fundada apenas no conhecimento jurídico, apenas na dimensão jurídica, né? De atos, ações, condutas. Isso significa dizer que existe uma pluralidade de metodologias científicas, né, de análise do conhecimento, de objetos de estudo. Tá? Então, se a pessoa quiser entender bem o papel de práticas sociais e costumes de diferentes culturas, existem várias abordagens metodológicas da antropologia, por exemplo. Temos os historiadores, sociólogos. Existem cientistas sociais de diversas disciplinas. Quem quiser analisar a influência do clima, né, aquecimento global, né, mudanças climáticas, vai estudar diversas outras metodologias científicas. Todas elas têm a sua relevância na sua área, no seu objeto, no seu campo. E o que Kelsen está afirmando não é a rejeição das outras formas de conhecimento por elas serem irrelevantes ou inferiores, mas ele está afirmando que o direito positivo é um objeto de estudo específico, assim como o clima, assim como as culturas. O direito positivo é um objeto de estudo específico e nós podemos construir uma teoria sobre esse objeto de estudo, e essa é uma teoria que é uma área do conhecimento separada das outras áreas do conhecimento e uma área do conhecimento autônoma, portanto, que tem os seus próprios métodos, que tem a sua própria abordagem, que tem os seus próprios instrumentos intelectuais para identificar, conhecer o objeto. E existe uma coisa especial que talvez não exista em outras áreas do conhecimento, mas existe no campo do direito positivo, é que o conhecimento do objeto, direito positivo, também está conectado com a teoria da interpretação das normas positivas. Diferente de outros objetos de estudo, como o clima,
como as culturas humanas. As normas jurídicas positivas, elas trazem comandos, não é mesmo? Faça isso, não faça aquilo, é proibido tal coisa, é permitido tal coisa. Portanto, conhecer as normas do direito positivo também implica uma operação intelectual, né, uma interpretação das normas. E essa interpretação ela vai estar voltada para a aplicação. Então, a teoria do direito, que vai ser uma teoria pura do direito positivo, ela é uma teoria pura na medida em que ela exclui outras perspectivas da análise do direito positivo, daí a pureza metodológica, mas ela é voltada para conhecer esse objeto, que é o direito positivo, mas ao conhecer esse objeto, ela também se preocupa em trazer uma teoria da interpretação do direito. E a interpretação do direito positivo vai ser um instrumento de aplicação do direito positivo. Então, o próprio direito positivo, para o seu funcionamento, ele necessita da interpretação das suas próprias normas, não é mesmo? Porque as normas, elas não se aplicam sozinhas. As normas, elas não têm vida própria, não têm vontade própria. Elas exigem a participação humana. Então, como as normas jurídicas também precisam de um instrumento intelectual para a sua operacionalização, para a sua concretização, o positivismo jurídico, né, a teoria pura do direito, ela se propõe a esses dois trabalhos: conhecer e interpretar as normas jurídicas positivas. Ficou bem clara essa definição da pureza metodológica? Sim. Isto é particularmente diferente da tradição jurídica até então, porque a tradição jurídica, principalmente jusnaturalista, ela era a tradição da mistura. Lembram do que de quando a gente estava discutindo Rousseau e o conceito de vontade geral? Então, agir de acordo com a vontade geral é agir de forma justa, que é a mesma coisa que agir de forma moral, que é a mesma coisa que agir de forma ética, que é a mesma coisa que agir de forma racional, que é a mesma coisa que agir dentro de um preceito de igualdade, que é a mesma coisa que promover a liberdade política, que é a mesma coisa que exercer a autonomia. Então, todas as coisas estão misturadas no mesmo conceito. Vontade geral é um conceito que engloba um monte de outras coisas. Por isso que é tão confuso, à primeira vista, né, entender de primeira o conceito de vontade geral. Mas depois que a gente entende os diversos argumentos apresentados por Rousseau, a gente vê a conexão de todos esses elementos. Então, ali nós temos uma teoria que é bem voltada para essa mistura. Porque a lei positiva deverá ser a expressão da vontade geral, que é justamente a ideia de justiça. Ali tem a mistura completa entre justiça e direito positivo. Entre preceitos naturais, preceitos filosóficos e preceitos jurídicos. Para Kelsen, é muito importante, antes de mais nada, estabelecer o quê? A delimitação metodológica do objeto de estudo. Aquilo que eu estava falando para Cecília sobre o questionário, é importante a gente fazer uma delimitação daquilo que a gente está falando, tem muito a ver com essa metodologia científica,
que é a forma de pensamento desenvolvida nesse contexto, assim, principalmente no século XX, essa preocupação com delimitação metodológica, tá? Vem de uma discussão sobre epistemologia, tá? As contribuições dos filósofos da ciência, tá? De gente preocupada em pensar sobre os fundamentos científicos das áreas do conhecimento. Tá? E Kelsen é um autor que vem desse contexto de preocupação com a cientificidade do que está sendo discutido. Tá? Em especial, ele vai nos lembrar que existem outras formas de ciência, ciências da natureza, ciências sociais. De certa forma, a gente pode até dizer que essas distinções, esses muros entre as ciências, é alguma coisa que já está meio ultrapassada, digamos assim, né? Hoje a gente vê muito mais conexões entre diferentes áreas do conhecimento, mas naquele contexto, Kelsen dava um grande valor para esta separação, porque a separação era uma forma de ter clareza, né, dos instrumentos metodológicos que estarão sendo utilizados pelo teórico do direito positivo. Tá? Então, a separação e a pureza é uma espécie de antídoto do veneno, que era aquela mistura toda que era feita pelos justnaturalistas. Essa é a perspectiva de Kelsen. E Kelsen absorve essa ideia de separação entre ciências da natureza e ciências sociais. Então ele faz uma distinção entre natureza e sociedade, entre essa dimensão natural e dimensão social, humana, dos eventos ou dos fenômenos a serem estudados. Tá? Então, quando a gente vai estudar o direito positivo, a gente vai estar estudando um fenômeno natural ou um fenômeno social? Essa é uma pergunta que deve ser fácil de responder, né, para vocês. Social. Tá? Por quê? É intuitivo responder social. Mas por quê? Porque é algo que ocorre em sociedade? Por exemplo, pessoas na nossa sociedade, pessoas nascem, não é mesmo? E pessoas se reproduzem, tá? E também outras pessoas morrem o tempo todo. Pessoas nascem, pessoas se reproduzem, pessoas morrem. Do que eu estou falando? Né? Eu estou falando de um fenômeno, eu estou fazendo uma descrição simples de um fenômeno. Esses fenômenos, uma pessoa nascer, uma pessoa morrer, esse fenômeno ele tem um sentido único? Vamos ver se vocês estão vendo onde é que eu vou chegar com isso. Né? Estou semeando aqui uma confusão para vocês. Então, como me ajudem a sair dessa confusão? Marcela, sentiu a confusão? Essa é uma confusão metodológica. Tá? Então, eu disse assim, o sujeito chamado João, tem algum João aí? Não, né? Melhor não. Sujeito chamado Kelsen, Hans Kelsen, nasceu em determinado momento da história, morreu em determinado momento da história. O que isso significa? Mas se ele diz nada. Como assim não significa nada?
fatos que já aconteceram. Porque a vida é assim. Acontece, as pessoas morrem, elas nascem. Se a gente fosse pegar uma visão, por exemplo, durkheimiana da sociologia, ele traz justamente essa ideia de que a sociedade fica, os indivíduos passam. Então é mais importante a sociedade como um todo do que a visão individual. É mais importante a sociedade? Quem falou isso foi Durkheim, não eu. Até... Eu acho que eu acho que ele falou isso também num contexto muito específico, que é da construção de uma teoria sociológica. Não é que é mais importante nas nossas vidas ignorar a vida individual e aderir a algo maior. Acho que não é isso, né? Entendeu a diferença, né? Você está citando um autor que está desenvolvendo uma teoria sociológica. E para a teoria sociológica, o que é mais importante? Compreender aquele todo, a sociedade, e não os eventos individuais da vida das pessoas. Então, se uma pessoa comete suicídio, isso tem um significado relevante para a pessoa, ou para a família, ou para aquela comunidade? Tem ou não tem? Tem. Óbvio que tem. Mas Durkheim está criando uma teoria sociológica para explicar a ocorrência social desse fenômeno, que tem um significado individual para aquela família, ou coisa assim, numa escala social. Em diferentes sociedades a gente vê taxas de suicídio, a gente vê um fenômeno que possui características, possui uma recorrência, possui um conjunto de elementos que pode ser estudado cientificamente. Entenderam aí o ponto? Então eu estava mencionando, fulano nasceu, pessoas nascem, pessoas morrem. Que pessoas nascem e pessoas morrem? Talvez uma pessoa assim mais cética, uma pessoa sem coração, né, como está se mostrando aqui a nossa colega Marceli, diz assim, isso não significa nada. Pessoas nascem, pessoas morrem, nada significa nada. Vamos entrar na brincadeira, né? Agora, a gente pode dizer assim, do ponto de vista da biologia, aí a coisa já está mudando de figura, né? O que que significa a taxa de... O que que significa o nascimento, a morte de organismos? Aí as coisas começam a fazer sentido. Né? Ciclo da vida, reprodução, genética. Do ponto de vista da sociologia, da geografia, da demografia, tem uma taxa de natalidade, tem uma taxa de mortalidade. A população está crescendo, a população está diminuindo. Então, do ponto de vista daquela outra metodologia de estudo da realidade, nós já encontramos outros significados. Crescimento vegetativo. Eu posso fazer uma análise jurídica daquele mesmo fenômeno, do nascimento ou da morte? Sim ou não? Da morte, sim. Do nascimento também? Também, né? Faz diferença, por exemplo, para responder isso, juridicamente, faz diferença o lugar onde você nasce? O lugar onde você nasce tem consequências jurídicas? Todo mundo está dizendo que sim, né? Por quê? Cada lugar tem uma normatividade diferente, né? Cada lugar. Então vejam, o nascimento é um fenômeno natural? Sim ou não?
seres naturais, eles nascem, né? Assim como os cachorrinhos, os gatinhos, os nenenzinhos, né? Os seres humaninhos, eles nascem. E isso a gente pode descrever a partir de uma metodologia de uma ciência natural, falando sobre a medicina, né, da saúde daquele ser que acabou de nascer, da mãe, daquele contexto. A gente pode fazer, como eu tinha falado, uma análise demográfica, mas a gente também pode fazer uma análise jurídica da mesma coisa, do mesmo fato. O mesmo fenômeno empírico, a mesma coisa que acontece uma coisa no mundo. E essa uma coisa, ela tem. Quando a gente vai explicar essa coisa, a gente pode ter várias camadas da explicação do mesmo fenômeno. Estão acompanhando? Então, eu posso usar os instrumentos da biologia para explicar aquele fenômeno, eu posso usar os instrumentos da sociologia, da história, mesmo da poesia. Né? Não está tão longe assim daquilo que a gente, de toda a compreensão dos significados da humanidade. E Kelsen está nos lembrando que a gente pode usar instrumentos jurídicos para analisar esse fenômeno. Estão vendo isso? Então, se a gente quiser fazer uma análise séria da dimensão jurídica de um fenômeno, a gente vai precisar entender essa teoria pura do direito positivo. Esse é um argumento central do início dessa obra, da pureza metodológica do direito. O segundo ponto é que o mesmo fenômeno pode ter diferentes significados, diferentes dimensões. Quando a gente fala que o direito ele é um fenômeno social, isso não significa que ele não tem nada a ver com fenômenos naturais, com coisas que acontecem no mundo empírico. Como eu estou mencionando, ocorreu um nascimento. O nascimento ele é um fenômeno natural, não é mesmo? Mas como que ele pode ser ao mesmo tempo um fenômeno natural e um fenômeno social? Um fenômeno biológico e um fenômeno jurídico? Não tinha que ser uma coisa ou outra? Alguém me explica isso? Então, Fernando coloca, depende da lente que usa para analisar. Fernanda, reconstrói essa sentença com sujeito, verbo e predicado. Por favor, vê como que você reescreveria essa mesma ideia utilizando sujeito, verbo e predicado nessa ordem. Não sei se eu tô, se eu tô exigindo demais. Depende do observador que analisa o objeto. O que surgiu aí? O que apareceu agora nessa frase? Um observador. Tá? Então, eu uso o exemplo da caneca porque é o que eu tenho em mãos aqui. Tá? Tem uma caneca. Qual que é o significado dessa caneca? Essa caneca, eu posso dar vários fatos para ela. Tem tantas gramas, é a massa, né? Ela é composta de moléculas, de silicatos, de não sei o quê. Posso atribuir várias. Só porque todo o conhecimento, ele não está
delimitado no mundo, produzido no mundo, naturalmente. Ele é uma construção que exige a participação ativa de um observador. Por quê? Porque o mundo em si, ele é absolutamente caótico. Isso é uma coisa lá que os gregos antigos já observavam, antes de Aristóteles. O mundo é absolutamente caótico, né? Então, assim, olhe para esse objeto aqui, a caneca. Ela é composta de átomos e moléculas, sim ou não? Sim. Os átomos e as moléculas, elas estão aqui. Ó, barulhinho. Elas estão aqui, mas estão fora também? Então, tem qualquer diferença da existência de matéria aqui dentro da caneca e fora da caneca? Gente, o mundo natural é uma bagunça. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. O mundo natural é uma completa bagunça. Tem ordem nas coisas, existem leis, existem, né? Mas os fatos, eu quero analisar a verdade dos fatos. É um amontoado de coisas. A gente dá sentido à realidade ativamente, agindo, né? Aparecendo na frase, sendo observadores da realidade. E nós, enquanto observadores da realidade, nós damos sentido às coisas através dos nossos instrumentos intelectuais. Estão percebendo a conexão que Kelsen tem com uma discussão sobre o que é o conhecimento científico? Tá? Então, a criancinha nasceu. Isso tem um significado biológico, tem um significado para demografia, para o censo, para a sociologia, tem um significado para o direito também. Então, nós vamos utilizar diferentes instrumentos metodológicos para analisar a realidade. Então, o reconhecimento dessa multiplicidade de instrumentos, de ferramentas para uma análise científica do mundo, tem como consequência que uma análise científica do direito positivo vai ter que ser também rigorosa. O direito ele tem uma característica peculiar, que é o fato de que um instrumento jurídico, como um contrato, por exemplo, ele traz ali uma expressão de um significado. Quero dizer que a criança nasce e ela não nos diz muita coisa sobre se ela nasceu ou não. Se ela nasceu ou não, independe da vontade dela. Literalmente, né? Às vezes a gente até fala, né? Ah, bom, quando que a criança vai nascer? Ah, vai depender de quando ela quiser nascer, né? Mas, na verdade, não depende da vontade da criança. Não é mesmo? Tá todo mundo me acompanhando aqui? Agora, quando uma pessoa assina um contrato, e isso a gente pode até problematizar, né? O que leva a pessoa, subjetivamente, historicamente, sociologicamente, a assinar um contrato. Mas a gente tem ali uma conexão com a vontade daquela pessoa. E a gente tem, através dessa expressão voluntária, a construção de um significado. Existe um significado que é subjetivo, que diz o que levou, o que motivou a pessoa a assinar o contrato, por exemplo. A gente pode, inclusive, fazer uma análise estatística, né, de quantas pessoas que leem o contrato antes de assinar, ou coisa assim, ou o que acontece quando a gente quando ocorre uma crise econômica, as pessoas estão passando fome, qual que é a consequência disso para contratos trabalhistas, ou a desformalização, a informalidade do trabalho. Mas, de qualquer forma, um contrato
ele nos traz elementos para a compreensão do seu próprio significado. Então, por exemplo, muitas vezes a gente encontra no contrato uma definição, assim, para fins desse contrato, a palavra tal significa tal coisa. Então, aí nós temos uma norma jurídica que está, o quê? Está falando sobre si mesma. Então, as normas jurídicas, elas têm uma característica muito interessante. Assim como os seres humanos, eles dão sentido para si mesmos, eles falam sobre si mesmos, as normas jurídicas também falam sobre si mesmas. Elas trazem em si dispositivos para a sua própria interpretação. Então, uma ciência pura do direito positivo, ela não pode ser uma ciência fundada naqueles instrumentos metodológicos típicos das ciências naturais. Não vão simplesmente observar o acontecimento. Tá? A dimensão empírica, a dimensão da existência de um fenômeno. A metodologia do direito positivo, ela vai precisar lidar com a interpretação, mas uma interpretação complexa. Porque ela vai buscar estabelecer um significado objetivo. O significado objetivo é dado pelo direito positivo. Mas esse significado positivo, esse significado objetivo, não é porque é objetivo que é simples. Não é porque é objetivo que é fácil de encontrar. Não é porque é objetivo que não vem de uma teia de relações de significado que dão muito trabalho para o intérprete do direito. Estão percebendo aí a dimensão do problema? Porque quando a gente lê um contrato, esse um contrato, pode estar aqui numa folha de papel, esse contrato, ele pode ter várias disposições. Para a gente entender o significado jurídico desse contrato, basta ler esse contrato e a gente já entendeu tudo? Sim ou não? Por que não? Janaína? Pode usar o microfone para eu me sentir um pouco mais conectado com vocês. Se não for uma dor muito grande. É porque a lei ela vai exigir uma interpretação, né? O contrato. O contrato ele exige uma interpretação de nós. Né? Essa interpretação vai conectar esse contrato com o quê? Com o nosso contexto perante a situação do contrato. A gente precisa entender um pouco da realidade, né? Precisa saber se as pessoas, né, estão realmente ali aderindo ao contrato. A gente precisa ter uma análise do mundo empírico, dos eventos naturais, tá? Então, o que acontece no mundo real não é completamente alheio à interpretação jurídica, tá? Mas também, talvez vocês vejam uma conexão com outras coisas. O contrato, ele também vai precisar ser compreendido à luz do... Não sei se vocês veem muitas vezes artigos jurídicos, eles falam assim, o contrato está à luz do Código Civil. Entendem o que isso quer dizer? Ou à luz da Constituição. Seria com base, né, nesse documento. Né? Então, vejam, um contrato que duas pessoas assinam
de certa forma, ele pode ser descrito como uma norma jurídica. Ele traz disposições válidas para aquelas duas pessoas, trazendo uma hipótese de se ocorrer tal coisa, outra coisa deve acontecer, tá? Trazendo previsão de consequências, a sanção, às vezes multa, tudo isso. Tem todas as características de uma norma jurídica. Mas é uma norma jurídica que não é completamente fechada, porque a gente vai observar, ao estudar a teoria pura do direito, que as normas jurídicas elas não são fechadas em si mesmas. Elas estão conectadas com outras normas jurídicas. Então, se eu disser assim, tal contrato ele é inválido. Ele é inválido por quê? Porque ele contraria expressamente um dispositivo do Código Civil que diz que você não pode dispor o contrato dessa forma. Conseguindo acompanhar o exemplo? Então, eu li o contrato inteiro, mas eu não consegui aprender todo o significado jurídico desse contrato só lendo o contrato. Perceberam? Eu li o contrato, mas eu li o contrato fazendo uma interpretação, conectando com o Código Civil, ou conectando com a Constituição. Ou eu conheço a jurisprudência e eu sei que aquele tipo de contrato ele não é considerado válido na nossa jurisprudência. Então, depois de fazer essa interpretação, eu vou dizer assim, objetivamente, esse contrato ele é inválido. Então, ao fazer isso, eu estou fazendo uma descrição jurídica, tá partindo de um conhecimento jurídico, eu estou fazendo uma interpretação, eu estou aplicando também aquelas normas que determinam que esse contrato é inválido. Consegui. Fez sentido aqui esse exemplo, Marceli? O que me explica aí a sua dúvida sobre interpretação, subjetivo, experiência individual. O que você quer dizer com isso? É porque, assim, de primeira, pelo menos eu ouvi isso, o senhor tinha falado que não é apenas a pessoa ler aquele contrato. Para ela poder interpretar, vai ter uma influência do ser, na nossa própria experiência. Eu entendi assim. E aí, tipo, teria também, para não ter essa subjetividade, já que dentro do positivismo busca uma interpretação que seja objetiva, teria uma delimitação de parâmetros. Seria mais ou menos isso? Porque eu fiquei meio confusa com essa ideia de influência da experiência, já que o positivismo tenta ter uma neutralidade em relação aos juízes e tal. Então parece contraditório. Mas eu posso ter ouvido errado também. Não, tá. Influência da experiência na interpretação. Eu tinha ouvido assim. Eu, pelo menos, eu acho que entendi assim. Tá. Não tenho certeza se eu usei esse termo. Eu estava mencionando primeiro como que a gente interpreta um contrato, por exemplo, à luz de outras normas jurídicas, né, como o Código Civil. Essa parte ficou clara? Ficou. Tá? Então, a gente está estabelecendo aqui que, por exemplo, um contrato é uma norma jurídica. Isso ficou claro, né? Ficou. Tá? Um contrato é uma norma jurídica. Eu estou interpretando o contrato. Eu só li o contrato. Eu tive uma compreensão completa do significado jurídico desse contrato, só entendendo o contrato, só lendo o contrato, sim ou não? Não, por quê, Marceli? Falei no microfone para a gente avançar aqui nessa discussão. Eu entendi O que porquê não. que é difícil? Eu acho que eu não entendi de fato, porque se eu tivesse entendido, eu saberia justificar, eu não sei. Exatamente, exatamente. Muito bem colocado. Às vezes a gente entende, mas não entende. Às vezes a gente concorda
sei lá, por vergonha de discordar. E não é simples mesmo. Eu estou falando uma coisa vai contra a intuição, tá, da gente. Eu disse, a gente leu um contrato e um contrato é uma norma jurídica. Eu estou dizendo, a gente conseguiu ter uma compreensão juridicamente completa dessa norma jurídica só lendo esse contrato. E aí eu vou dizer o seguinte, eu menti para vocês dizendo que o contrato é uma norma jurídica. Não é assim, um contrato, uma norma jurídica. Norma jurídica já é uma expressão mais abstrata, porque o contrato é uma coisa que tem começo e fim, né? Ele tem uma página, essa página tem 400, 500 palavras, e ela está numa folha de papel, né? O contrato está aqui numa folha de papel. A norma jurídica, ela não está nessa folha de papel. Esse que é o que torna as coisas mais complexas. Tá? As normas jurídicas que decorrem da leitura de um contrato, elas vão ser compreendidas dentro de um sistema jurídico inteiro. Então, quando eu leio o contrato de aluguel, por exemplo, hoje, aqui no Brasil, eu leio esse contrato trazendo a interpretação da lei de contratos, do Código Civil, da Constituição. Eu trago toda essa bagagem junto ao ler o contrato. Então, a leitura de uma norma jurídica de forma completa, ela exige a compreensão do sistema jurídico de maneira integrada. Estão conseguindo acompanhar essa parte? Tá. Eu separei uma passagem, deixa eu ver aqui. Separei uma passagem do texto de Kelsen, que é muito significativo. Vou ler para vocês e a gente já faz um comentário. Acompanhem, talvez vocês tenham visto isso no texto. Tá? Se uma organização secreta, com o intuito de libertar a pátria de indivíduos nocivos, condena à morte um deles, considerado um traidor, e manda executar por um filiado aquilo que subjetivamente considera e designa como uma sentença de condenação à morte, objetivamente, em face do direito, não estamos perante uma execução de sentença, mas perante um homicídio. Se bem que o fato exterior não se distingue em nada da execução de uma sentença de morte. Fecha aspas. Essa é uma frase de Kelsen. Vocês vejam como as frases de Kelsen às vezes são complexas porque elas são um parágrafo inteiro. Muitas vezes, tá? Então, dica número 1. Não escrevam como Kelsen. Tá? Separem as sentenças de maneira mais distinta, mais clara. Por isso que eu comentei antes assim para Fernando, diga assim, ó, utilize sujeito, verbo e predicado de maneira mais simples, para que as suas sentenças sejam mais claras, para que você não subtraia nada. Tá? Mas Kelsen está escrevendo dessa forma porque ele está buscando abordar o fenômeno de maneira completa na mesma sentença, como se fosse um raciocínio lógico ininterrupto. Tá? E Kelsen está usando o exemplo de que uma execução do ponto de vista naturalístico significa uma pessoa ou um grupo de pessoas matou a outra pessoa, né? Encerrou a vida do primeiro, encerrou a vida de uma pessoa.
Então, do ponto de vista natural, tem um significado comum, um assassinato e uma execução judicial. Tá? Não existe uma diferença que vem da natureza, que vem do mundo natural. Conseguiram entender esse ponto? Tá? Então, a diferença entre uma execução judicial e um assassinato não está na própria natureza das coisas, dos fatos. Ela está no significado jurídico que a gente constrói socialmente. Tá? Então, por isso que a gente pode dizer assim, o Estado, ele está exercendo a violência quando ele prende uma pessoa, né? Quando os policiais executam uma sentença de prisão. E uma prisão, do ponto de vista, né, prático, não é completamente diferente de um sequestro. Vocês vão lá, pegam uma pessoa contra a sua vontade e levam para um cativeiro. Não é mesmo? Então, os alienígenas, quando olham para o planeta Terra, vamos fazer uma brincadeira assim para mudar a perspectiva, né? Ou então a gente, quando a gente olha uma sociedade estrangeira, às vezes a gente olha como eles são brutais, estão fazendo isso ou aquilo. E, para eles lá, isso tem um significado completamente diferente, porque eles atribuem um sentido jurídico a uma cabeça sendo cortada, a mão sendo decepada, a tortura sendo executada. Estão percebendo? Um outro fato importante dessa passagem, né, além da distinção entre essa dimensão natural e a dimensão jurídica, tá, a gente está dizendo que para o direito é importante essa distinção entre a execução judicial e um assassinato. É muito importante para o direito positivo. Agora, não sei se vocês sabem de algum exemplo assim que se encaixa mais ou menos no que Kelsen está falando. Um grupo que vai assassinar pessoas em nome da defesa da pátria. Já ouviram falar desse tipo de coisa? Terrorismo? Marcelo comenta. Fernanda. Ah, não, professor, dá exemplo. Não é bem em defesa da pátria, né, do tipo, mas um professor meu já tinha dado um exemplo em sala de aula que em algumas tribos indígenas era comum, quando a criança nascia com algum problema, né, deixarem a criança para morrer. E isso é uma coisa que, pelo menos do ponto de vista da nossa sociedade, é uma coisa bem difícil da gente entender. Mas para eles não viam assim. Então, isso nos serve, digamos assim, né, para entender que o significado jurídico ele é socialmente dependente. Não é isso? Então, o significado jurídico de um ato não está na própria natureza das coisas. Então, uma rejeição à teoria natural do direito é dizer que o significado jurídico de um ato depende daquela sociedade. Então, está situado no seu significado social. Matar pessoas em nome da pátria. Nazismo. Então, o que Kelsen tem a ver com o nazismo? Kelsen é um defensor do nazismo? Sim ou não? Ó, professor, naquele... Isso é uma pergunta difícil? Fala, Marceli. Vamos lá. Naquele podcast que o senhor passou, infelizmente eu não tive tempo ainda de terminar de ouvir, mas ele falava justamente sobre isso, sobre a visão equivocada de que as pessoas têm de que o positivismo endossa o nazismo, que na verdade não tem nada a ver.
que seria apenas mais uma fake news histórica. Isso. O Felipe tinha mencionado o nazismo quando fala em matar pessoas em nome da pátria. Por que você chegou a esse ponto, Felipe? Era no sentido de, por exemplo, que a desculpa de matar os judeus era que eles acabavam prejudicando a Alemanha. Seria Uhum. nesse sentido. Isso. E dentro de uma discussão política e ideológica, era possível justificar o assassinato de pessoas? Dentro da doutrina nazista? Sim ou não? Tecnicamente, se estava dentro da lei, que era algo que... Eu não entendi o que você mencionou. Se está dentro da lei, Se pode. estava dentro Seria da lei? essa desculpa. Será que para o nazista ele pensa primeiro, será que está dentro da lei ou não? E aí depois pensa se matar judeus é certo? Se está todo mundo fazendo, né? Se está todo mundo fazendo. É a banalização do mal. Cecília? Eu acho assim, professor, que saindo do espectro de nazismo, se a gente for analisar um pouco mais de forma generalista, as guerras em si são uma defesa da pátria que eles usam para as defesas da pátria para justificar, por exemplo, mortes que ocorrem em guerra não são mortes em defesa da pátria. Eu acho que isso pode ser levado em consideração também, além de coisas como o nazismo. Não sei. E onde isso nos leva? Em qual sentido, professor? Por favor. Me ajude. No que a gente avança na discussão ao trazer essa perspectiva, esse exemplo da guerra? Isso exemplifica o quê? Eu acho que a gente exemplifica que é um pouco mais complexo essa ideia do positivismo. Não é que ele defende necessariamente algo, ou guerra, ou nazismo. Acho que ele não se encontra nessa discussão. Eu acho que ele se encontra além dessa discussão. E eu acho que é justamente a proposta do Kelsen, né? Ele se remove dessa discussão muito estrategicamente ao dizer que o positivismo ele estuda o direito e a norma em si. Ele não estuda o social. Ele está além, eu acho, dessa discussão. Pelo menos foi a interpretação que eu tive na hora de trazer essa discussão. De que eu acho que o positivismo não defende algo. Não, você está fazendo uma interpretação teórica adequada. Okay. Tá correto dentro do contexto teórico. Daqui a pouco eu passo a palavra para o João Vitor, tá? Mas quero destacar esse ponto. Do ponto de vista teórico, o positivismo ele não tem a ver com essa discussão política. É verdade. A Cecília tocou no ponto corretíssimo. Inclusive, a guerra, muitas vezes, é um bom exemplo para a gente ter perceber a relatividade dos valores. Uma coisa que em um contexto pode ser um crime, em outro contexto pode ser valorizado positivamente como obrigatório, inclusive, né? Dentro de um sistema jurídico legal. Mas, voltando a essa passagem do texto, quando ele fala assim, se pessoas se juntarem secretamente para assassinar outras pessoas em nome do bem da pátria, isso ainda assim vai ser um assassinato, não vai ser uma execução de sentença judicial. Ele está afirmando isso do ponto de vista neutro, digamos assim, da teoria positiva do direito. Concorda, Cecília? De que ele está fazendo uma análise puramente jurídica da situação. Sim. Né? Ele está dizendo assim, não é a justificativa final de um ato, ou o significado subjetivo de um ato, que confere validade ao ato. Sim. Percebeu? Não é o conteúdo de justiça, de moral, de valores políticos que confere validade ao ato. Então, isso é um julgamento, um juízo científico, digamos assim, acerca do fato. Nesse sentido, é rigorosamente teórico.
Mas o exemplo não é em nada aleatório, tá? Porque o que os nazistas faziam na época de Kelsen, e Kelsen precisou, foi exilado, ele teve a sua vida profundamente afetada pelas perseguições nazistas, né? Porque ele era judeu, porque ele era um professor catedrático, professor universitário, que tem a sua carreira completamente abalada pela perseguição dos oportunistas, outros professores que se aproveitaram do nazismo para ganhar poder e prestígio dentro das universidades. Kelsen, ele vivencia, né, ele vê os nazistas assassinando pessoas completamente à margem da lei, e justificando isso com base em ideais da nação, da raça, da ideologia, dizendo que é em nome de um bem maior, mas de forma completamente clandestina, de forma completamente a violar as leis positivas da Alemanha. Então, Kelsen está dizendo, tudo aquilo que os nazistas fizeram não era assim, em nome da lei, baseado na lei, porque a lei dizia isso, a lei dizia aquilo. Sim, existiam algumas leis raciais na Alemanha que positivaram, digamos assim, alguns aspectos da ideologia nazista. Mas a grande maioria dos atos que eles cometiam eram completamente criminosos. Positivamente, de acordo com o direito positivo. Conseguiram entender esse ponto? Esse é um ponto que não é comum de se perceber a partir da leitura dos textos. Tá? Muitas vezes as pessoas leem Kelsen e pensam assim, bom, então ele parece estar defendendo a lei, então parece que, bom, se a lei for nazista, então tudo bem. Provavelmente os nazistas eram pessoas que estavam cumprindo as leis. Não. Os nazistas eram, na sua maioria, um bando de bandidos, falcatrua. Estão vendo a questão? Milicianos, tá? Que argumentavam em nome de um bem maior, mas não estavam cumprindo as leis. É isso que essa é a visão de Kelsen, digamos assim. Né? Estou simplificando, claro, né? Até para fazer mais sentido na nossa discussão atual. João Vitor, eu prometi que eu ia passar a palavra. Obrigado, professor. Bom dia. Na verdade, minha dúvida até era nesse sentido, eu acho que de certa forma você meio que respondeu. Então, assim, de certa forma, os atos nazistas, então, eles meio que, na verdade, eles não estavam cumprindo, né, a lei, a própria lei da Alemanha. A minha dúvida é se caso essa lei tivesse mudado, vamos supor que, assim, o regime nazista, ele assume, mas ainda assim praticar aqueles atos, e aí se muda a lei nacional, de modo que legitimasse esses atos, né? Então, a mudança de lei iria preceder o ato em si. Nesse caso, a gente poderia dizer que o positivismo, de alguma forma, estaria sustentando ou servindo de argumento ali para esse regime nazista? E de que forma que o cenário explicaria isso? A gente poderia fazer essa interpretação e esse é bastante importante, se a gente rejeitasse uma coisa que Kelsen fala expressamente no final, não sei se é do final do primeiro, do segundo, acho que é do final do terceiro capítulo. Depois eu encontro essa passagem, eu peço para que vocês destaquem essa passagem quando vocês encontrarem no texto. Tá? Ele diz expressamente que a teoria positiva do direito, ela tem o objetivo de conhecer e de interpretar o direito positivo, certo? Conhecer e interpretar. Conhecer e interpretar definitivamente não é legitimar. Definitivamente não é dizer que é bom. Também não é dizer que é ruim. Não é dizer nem que é bom nem que é ruim. Conhecer
em interpretar o direito positivo é um instrumento que a gente tem para lidar com a realidade do direito. Então, se você vai fazer uma conexão, passar lá em Singapura, você vai ver que tem uma lei lá do direito positivo que diz que não é proibido mascar chiclete. Você ser capaz de compreender que lá é proibido mascar chiclete é a mesma coisa que dizer que é certo não mascar chiclete? Sim ou não? É a mesma Não. coisa ou é diferente? É diferente. É diferente. Então, ser capaz de entender e aplicar o direito, ser capaz de compreender o direito positivo, não é a mesma coisa que achar que o direito positivo é certo. Aí seria um positivismo moral, no sentido moral. Moralismo positivista. De dizer que se está na lei é porque é certo. Entendeu? E isso não é Kelsen, isso é uma pobreza de espírito. Dizer assim que porque se está na lei é certo. Então, de certa forma, o positivismo jurídico ele nunca vai se propor a dizer o que seria uma lei ideal, né? Nunca vai ter essa perspectiva. Mas, Isso, exatamente. justamente por isso, que é meio complicado, né, de ser absoluto no sentido de que a lei vai ser estudada por meio do positivismo ou justnaturalismo, porque eles se propõem a coisas diferentes, né? Por isso que eu acho que talvez aí dê para... Talvez não. Assim, minha visão, eu acho até que a gente está... Minha dupla, a gente está estudando a questão do tridimensionalismo, né? Tridimensionalidade do direito, do Miguel Reale. Aí ele trata, né, do valor, do fato, da norma. Eu acho que isso é interessante para pensar justamente que não pode ter um certo absolutismo, né? Numa visão positivista ou numa visão justnaturalista, porque se propõem a coisas diferentes. O juízo de valor vai vir do justnaturalismo, por exemplo. Então, só no sentido de que eu acho que não dá para pensar o direito só pela linha positivista. Eu acho que a gente se propõe também ao que é o Estado, né? E se isso não está dentro do positivismo, está em dúvida, né? Então, um comentário que eu queria fazer. Eu acho importante assim, que para entender alguma coisa, a gente precisa dar o benefício da dúvida. A gente precisa suspender temporariamente o nosso próprio julgamento acerca das coisas para buscar entender o julgamento que aquele autor está dando, né? Então, por exemplo, assim, se nós estamos analisando Kelsen agora, nós vamos precisar dar o benefício da dúvida para Kelsen de que ele vai tentar responder a essas questões. E a gente, ao final, pode rejeitar as respostas de Kelsen, porque a gente acha que outras respostas são melhores. Mas a gente não vai nem sequer entender as respostas de Kelsen se a gente não abrir mão de usar o nosso próprio julgamento imediatamente para as mesmas questões que Kelsen está abordando. Então, essa é uma questão metodológica aí. Então, eu peço para vocês, de certa forma, que suspendam um pouco o juízo e suspendam um pouco o conhecimento que vocês têm de outros autores para conseguir entender Kelsen, pelo próprio Kelsen. E aí depois, lógico, aí depois vocês pegam o Kelsen e jogam fora, ou pegam o Kelsen e levem consigo. Né? Mas para entender Kelsen é preciso dar uma chance, digamos assim. Tá? Fernanda. Prof, eu queria saber se o senhor vai voltar ainda para falar do capítulo 2 ou não, porque minha dúvida é sobre o capítulo 2. Ah, tá. Então a gente vai ter que analisar o 2 e o 3, porque o 2 é mais curtinho. O 2 e o 3 na próxima aula. Inclusive, eu vou continuar mencionando coisas que estão no capítulo número 1, por exemplo, a questão da ordem coercitiva do direito, né? Então a gente vai continuar essa discussão na próxima aula, tá? Podem trazer mais. É importante que você já traga as perguntas mais encaminhadas para a próxima aula para fazer render mais. Mas pode fazer a sua pergunta agora, que a gente também, qualquer coisa, vai à frente.
Era uma dúvida com relação ao direito internacional, que ele coloca o direito internacional como moral internacional justamente por ele ser descentralizado, não ter órgãos específicos e tal, essa divisão certinha. Aí me surgiu uma dúvida, tipo, por exemplo, o tribunal que tem na ONU, ele não seria considerado isso? Ah, tá, entendi. Essa parte do direito internacional, ela é bem mais complexa. Ela traz uma moldura legal que torna a discussão bem mais complexa. O Kelsen, ele tem todo um estudos sobre o direito internacional. Ele era um estudioso do direito internacional. O que o direito internacional não tem é uma ordem estatal centralizada. E essa ordem estatal centralizada, monopólio de um Estado sobre um território para aplicação do sistema jurídico, ela é um dos elementos que torna mais fácil, ela é um elemento que torna mais fácil a nossa compreensão do direito positivo. Então, quando a gente vê uma norma do direito positivo, por exemplo, Código Penal, a gente pressupõe que tem um Estado e um território que administra a jurisdição. Para falar um crime no direito internacional já é muito mais complicado. A gente tem que pensar quais são os tribunais internacionais, qual que é a jurisdição, tudo isso. Kelsen dá respostas interessantes para o direito internacional, mas a gente não vai conseguir alcançar completamente essa discussão, tá? Porque ela vai extrapolar um pouco a nossa análise da teoria agora, nesse momento. Acho que ali, talvez depois que a gente discutir o terceiro capítulo, dá para a gente voltar nessa questão, tá bom? Então, gente, um abraço para vocês, tá? Tragam as questões para a próxima aula. Qualquer coisa também coloque ali no fórum. Às vezes eu demoro um pouco para ver as questões de vocês, tá? Mas participem, mandem as questões e acompanhem os vídeos da disciplina também no canal. Vocês sempre podem ver as outras aulas da outra turma ou também de História do Direito, tá bom? Então, até semana que vem. Até a próxima.